Olá a todos. Quero desejar primeiramente um feliz Dia dos Pais, um feliz aniversário para minha esposa e convidar você para cantar junto com a gente. Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho onde a aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Olá, queridos irmãos da Aliança Bíblica de Porto Alegre, obrigado pelo convite, pelo privilégio que eu tenho de participar com vocês dessa celebração, mesmo que através de vídeo, à distância, mas é muito bom termos o privilégio, né, de estudarmos a Palavra de Deus,
saber aquilo que Deus tem para nós nesta manhã, esse 31 de outubro, que nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante, né? Muitos estão comemorando e celebrando Halloween, mas para nós essa data é muito especial porque foi o ano, lá no Ginkgo, né, 1517, que Martinho Lutero pregou as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg. Né? E obviamente que não foi só Martinho Lutero, muitas pessoas se envolveram naquilo que nós chamamos de Reforma Protestante, né? De onde nós temos as 5 solas, né? Que em latim é sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Né? E certamente você já teve contato aí com esse assunto todo da reforma, né? Com toda essa ideia. Mas a reforma não é algo que ficou isolado lá, algo que ecoa até hoje, que nos dá a base, né, para a nossa fé. E hoje, especificamente, eu gostaria que nós meditássemos, não dá para falar sobre as 5 solas, né, mas que nós falássemos e meditássemos a respeito da sola gratia, ou só a graça, né, aquilo que a Bíblia ensina sobre essa doutrina da graça. Né? E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 2, nós vamos meditar aqui nos versículos de 1 até o 10. Então pode abrir Efésios capítulo 2, versículos de 1 até o 10. Então nós temos aí a Reforma Protestante, né? 504 anos da Reforma Protestante. Né? E se tem uma passagem na Bíblia em que esse assunto da graça brilha, né? Salta, é esse capítulo 2 de Efésios, que vai falar sobre a nossa nova vida em Cristo, nossa nova vida quando somos resgatados, né, da morte para a vida. Então vamos ler Efésios 2, versículos 1 até o 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que temos de meditarmos, de termos a Tua palavra exposta diante de nós. E eu quero te entregar esse momento, Senhor, que Teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê clareza, nos ajude, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesta manhã, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu propósito eterno, estabelecido antes da criação, Senhor, para cada um de nós. Então te entrego esse momento aqui para o Senhor fazer aquilo que é da Tua vontade. Fala conosco, Senhor, nesse momento, em Teu nome que nós oramos. Amém. Muito bem, então a carta de Efésios, né, que nós temos aqui diante de nós, nos dá um vislumbre, né, de um banquete, assim, então, do ensino de Paulo, né, aquilo que ele havia colocado diante daquela igreja, né, de Éfeso, e porque nós temos aqui no primeiro capítulo Paulo ensinando sobre o aspecto, como é que nós vamos dizer assim, os lugares celestiais, né, daquilo que nós recebemos, as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Depois ele vai falar sobre a ação de graças, sobre a oração. Então nós temos aqui um aspecto desses lugares celestiais, né? E aí aqui no capítulo 2, Paulo vai falar sobre essa nova vida que nós temos em Cristo, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, quando nós entregamos nossas vidas para Jesus e andamos com Jesus, então nós temos uma nova vida, né, que Ele mesmo nos dá, que Ele mesmo forma em nós.
Mas antes de Paulo falar sobre, aqui no capítulo 2, sobre essa nova vida em Cristo, ele nos apresenta como se fosse um retrato, né, da condição humana. Ele nos mostra a feiura da condição humana sem ter Jesus, né? Então, essa condição, quando a gente passa os olhos ali nos primeiros versículos, né, é uma situação de desespero, uma situação de pessoas que são insensíveis às coisas de Deus, aquilo que Deus tem. É uma vida sem propósito, pessoas que não têm propósito algum, né, em suas vidas. O pecado é apresentado aqui não como uma doença, né, como às vezes é ensinado, inclusive por aí, mas dizendo que todos cometeram pecado, todos estão condenados, todos são merecedores da ira de Deus, né? Então essa é a condição humana. Em resumo, o que Paulo está apresentando aqui sobre a reação humana é que todos nós estamos mortos sem Cristo, né? Uma condição de morto, né? Nós não temos vida sem ser em Cristo Jesus. Então, quem não conhece a Jesus é capaz de fazer coisas boas, né? Pela graça comum de Deus, quem não conhece a Cristo é capaz de fazer coisas boas, boas ações, né? Paulo está falando aqui de uma morte espiritual, de algo muito mais profundo do que simplesmente uma vida exterior, né? Paulo está dizendo que a situação do homem sem Cristo é de morte, de condenação eterna, né? Então, antes de Jesus, o homem está vivo para o pecado e morto para Deus, né? E o homem é incapaz de entender as coisas de Deus, é insensível a essas coisas, né, de Deus, faz aquilo que dá na telha. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor quem são esses mortos que Paulo está falando aqui, né? Então os próprios Efésios estão incluídos nisso que Paulo está chamando de mortos, né? Versículo 1 vai dizer, vocês, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, a igreja de Éfeso está inclusa aqui. Paulo inclui os judeus e também inclui todos nós. Versículo 3. Anteriormente, quem? Todos nós vivíamos na desobediência, né? Todos nós estamos inclusos aqui. Então, inclui todo homem, toda mulher, criança, porque somos descendentes de Adão. Então nós nascemos depois da queda de Adão e Eva e nós temos uma culpa que nós chamamos de culpa imputada. Nós estamos separados de Deus, mortos espiritualmente. Todos nós éramos, como diz no versículo 13, inclusive, merecedores da ira, né? No versículo 13, no finalzinho, diz ali, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. O que isso significa? Significa que nós fomos sentenciados a uma condenação, né? Deus disse para Adão, lá no capítulo 2 de Gênesis, né, que a morte é a penalidade para o pecado. E quando nós violamos a lei de Deus, nós somos culpados perante esse Deus que é santo. Então, nós responderemos a essa justiça. Estamos como se o juiz batesse o martelo e estamos condenados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sem Cristo, nós estamos condenados, justamente. Somos merecedores da ira. Nós somos escravos do pecado, né? Na verdade, nós servíamos, ou sem Jesus, nós servimos a três mestres, né? Versículo 2 e 3, o diabo, o mundo e a carne, a nós mesmos, né? Então, versículo 2 e 3 vai dizer, costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, ou seja, um mundo como sistema, um mundo caído, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, certo? Então, escravo de Satanás também, do diabo, né? E no versículo 3 vai dizer que todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Então nós temos o mundo como sistema, nós temos Satanás e temos a nossa carne. Nós éramos escravos do pecado. Esses três senhores, vamos dizer assim, eram quem comandava ou comanda a vida daqueles que não conhecem a Jesus. E mais ainda, além de condenados, servindo a esses três senhores, vamos dizer assim, né? Nós ainda éramos justamente merecedores da ira divina. Nós estávamos, né, justamente sujeitos ao descontentamento de Deus, o Deus que é santo, por causa do nosso pecado, né?
Nós éramos assim por natureza, no final do versículo 3 novamente, merecedores da ira. Nós, em outras palavras, nascemos nessa condição. Nós nascemos merecendo a condenação eterna. Então, muitos não aceitam esse ensinamento porque ele é duro, né? Ele não é algo fácil de ser digerido, né? Então, muitos assumem que nós somos pessoas basicamente boas, que nós nascemos bons e depois nós vamos ficando malvados, né, por algum motivo, mas o que a Bíblia ensina é que todos nós nascemos merecedores da ira de Deus, né? Os salmos vão dizer que em pecado me concebeu minha mãe. Significa que desde o nascimento o pecado já habita em cada um de nós. Então, nós não estamos doentes para cooperar com Deus nessa cura dessa doença, né? Nós estávamos mortos e o morto não faz absolutamente nada, não é? Pelo menos, normalmente, o morto, ele fica morto, né? Espiritualmente falando, nós estávamos mortos. Não tem nada que nós podemos fazer por nós mesmos para que haja salvação. Porque o morto não faz nada. O cadáver, espiritualmente falando, éramos como cadáveres no chão, né? Sem Jesus não passamos de mortos. Então esse é um ensino muito duro, é um ensino que nos causa até uma certa preocupação, né? Porém, nós temos uma ótima notícia, né? Paulo começa com esse retrato aqui no texto, falando da condição humana, da justa ira de Deus, que nós éramos merecedores porque não conhecíamos a Cristo, mas temos uma ótima notícia, versículos 4 e 5. Todavia, né? Porém, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Sola gratia, só a graça. Pela graça de Deus que nós somos salvos. Não somos merecedores. Não temos como fazer alguma coisa, porque estávamos mortos em nossas transgressões. E Deus é quem faz a ação de nos salvar pela sua graça. Nós somos salvos pela graça, pela ação salvífica de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo na cruz, é que somos salvos. E tudo isso por causa da graça de Deus. Vamos ler, na continuidade, né? Já lemos o 4 e o 5. Vamos ler do 6 até o 10, para a gente ter esse texto na nossa cabeça. Então, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E nem a fé que nós temos, o texto está dizendo aqui, não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então eu gostaria agora de nós destrincharmos um pouquinho, né, essa segunda parte, né, nos versículos 4 até o 9, nós temos aí algumas palavras-chave sobre a obra de Deus em nós. Primeiro, ele nos amou, versículo 2 até o 4, né, principalmente o 4. Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor. Então Deus nos amou. Deus nos ressuscitou, versículo 5. Né, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Quando estávamos mortos em transgressões. Deus deu-nos vida. Então, era um cadáver no chão, Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Versículo 6, ele nos exaltou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele nos exalta, nos tira do chão do nosso pecado e nos exalta. Ele também nos guarda, né, nos guardou, versículo 7 até o 9, né, para mostrar as eras que hão de vir, o que Deus fez. Somos salvos pela graça, isso não vem de vocês, é um dom de Deus e não por obras, para que ninguém se glorie. Então Deus nos protege de nós mesmos, né, inclusive, nos dando o dom da fé, né, nos auxiliando, fazendo com que a gente creia, né, nos dando a fé. E tudo isso com um propósito, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus já tinha determinado, né, para que nós as
praticarmos. Eu gostaria de rapidamente ver cada um desses itens aqui, né, desses 5 itens, para a gente ainda se aprofundar um pouquinho mais nesse texto aqui, mas sem extrapolar também o nosso tempo. Então, primeiro, Deus nos amou, versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Por natureza, Deus é amor. Deus é amor. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em graça. Né? E tudo isso vem até nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Tudo isso se manifesta através do sacrifício de Jesus na cruz. Porque a gente não pode esquecer também que Deus é justo, Deus disciplina quem ama, Deus é o oposto do pecado. E tudo isso é manifesto na obra de salvação de Cristo na cruz. Na cruz, Deus demonstrou seu repúdio pelo pecado e o seu amor pelas pessoas. Tudo isso é demonstrado na cruz. Tudo isso significa dizer que Deus nos amou, entregou aquilo que de mais precioso ele tinha, que era o seu único filho. Né? Então, Deus nos amou. Amor, né, misericórdia, graça, bondade. Olha, versículo 4, 5, o 7, nós temos essas palavras-chave, né? Amor, graça, misericórdia, bondade. Então, Deus é tudo isso. Né? E ao ressuscitar Cristo, Deus então demonstrou a grandeza do seu poder. E ao nos salvar, ele demonstrou então a riqueza da sua graça. Essa é a obra de salvação. Isso significa dizer que Deus amou o mundo. Né? Deus amou, porque ele é um Deus que é amor. Né? É a definição do amor. Mas seguindo adiante, no versículo 5, então, Deus nos ressuscitou também. Versículo 5 diz ali, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Né? Então, deu-nos vida, uma nova vida. Né? Nos tirou da sepultura espiritual ou do chão, onde quer que o cadáver estivesse. Deus nos tira da sepultura. E quando nós cremos em Cristo, então passamos da morte para a vida. Simbologia do batismo. Né? O velho homem, então, fica lá e o novo homem nasce. Né? Aquela conversa de Jesus com Nicodemos também. É necessário que a gente nasça de novo. Né? Então a gente tem uma vida nova. Né? Nós recebemos uma nova vida a que Deus, e essa vida é a que Deus tem para nós. Isso tem muitas implicações. Significa que eu vou ter que mudar a minha vida. Significa que eu vou ter que abandonar talvez alguns hábitos. Significa que talvez que eu vou ter que romper alguns relacionamentos. Porque eu tenho uma nova vida agora. Não tem como eu ter um encontro pessoal com Jesus e permanecer no mesmo caminho que eu andava antes, de pecado, deliberado, de tomar as decisões que eu quero tomar, de fazer aquilo que só eu quero fazer. Não, agora tem um Senhor, alguém que manda, e esse Senhor é Jesus Cristo. E alguém que obedece, e esse alguém sou eu e você. Né? Então Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do Espírito Santo. E agora não sou mais eu e nem você que vive, mas é Cristo que vive em mim. Né? Gálatas 2:20 vai dizer isso. Não sou mais eu quem decido, agora é Cristo que decide para mim. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo agora para a glória de Deus, né? Através dessa nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. Mas Deus também, então ele nos amou, nos ressuscitou e ele também nos exaltou, versículo 6. Né? Deus nos ressuscitou e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Porque nós estamos unidos, isso significa que porque nós estamos unidos a Cristo, nós somos exaltados com ele. Nós só temos a esperança da ressurreição, porque Deus ressuscitou a Jesus primeiro. Então, por causa dessa nossa união com Cristo, nós agora podemos ser exaltados com ele. Então, as 3 fases, né, da exaltação de Cristo, a ressurreição, a ascensão e o assentar-se no trono, são repetidas na vida dos santos. Nós também fomos ressuscitados espiritualmente. Um dia vamos ser levados aos céus, né, quando Jesus voltar, quando nós morrermos, não sei. E também vamos assentar-nos, não com Cristo no trono, mas estaremos com Ele, né, na vida eterna. Então nós saímos da sepultura para o trono. Essa é a ideia que Paulo nos traz aqui. E esses são os 3 degraus, né, da exaltação. Então a ressurreição, a ascensão e assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que obra maravilhosa que é essa de salvação que Deus fez, né, e está fazendo, né,
em cada um de nós e o privilégio que nós temos de participar disso ao falarmos, né, de Jesus para as outras pessoas. Então, Deus nos exaltou, significa que Deus nos deu uma nova vida, Deus nos ressuscitou, né, fez a gente assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, todos esses são degraus, né, como se fossem passos dessa obra de Deus, dessa exaltação de Deus, né? E, além da exaltação, Deus também nos guardou, versículo 7 até o 9, né? Então, Deus fez tudo isso para mostrar às eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque vocês são salvos pelo meio da graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, o último propósito de Deus em nossa salvação, né? É que toda a eternidade a igreja glorifique a graça de Deus. Deus é glorificado na nossa salvação. A meta principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória, é que a gente renda glória, renda louvor eternamente a Ele por isso. Então Deus nos guardou, né? Então a salvação é um presente, não é uma recompensa. E aqui é que tem um pequeno grande detalhe da questão da graça, porque nós temos visto cada vez mais as pessoas dizendo, não, nós vivemos pela graça, é tudo pela graça, então eu posso pecar porque Deus vai me perdoar, né? Eu posso fazer o que eu quiser porque depois Deus vai me abençoar naquilo que eu quero. Há um barateamento da graça de Deus, mas a gente tem que lembrar que a salvação é um presente, não é uma recompensa pelo nosso esforço. Não adianta a gente querer colocar numa balança as boas obras, as coisas ruins, e aí eu vou ser merecedor ou não da graça de Deus. Nós não temos como merecer a salvação, não temos como merecer a graça. Isso é graça, por isso é graça, né? Há uma confusão muito grande a respeito disso. Nós somos salvos pela graça mediante a confiança em Cristo, mediante a fé. E nós não temos nem participação nisso, porque tanto a graça que nos alcança, né, insistente graça de Deus, que nos tira da sepultura, quanto a fé é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, pela graça nós somos salvos. Tanto a fé como a salvação vem de Deus. Não há esforço algum que eu possa fazer. Isso não significa dizer que eu posso viver de qualquer jeito, já que a graça é de graça. Porque ela é de graça para nós, mas teve um alto preço para Deus, que foi a vida do seu único filho na cruz. Nós não podemos esquecer que Jesus pagou um alto preço, que a salvação é de graça para nós, porque a gente não tem como merecer, comprar a graça de Deus, mas ela teve um alto preço, né, para Deus Pai, teve um alto preço para a Trindade, teve um alto preço para o Espírito Santo, para Jesus Cristo na cruz. E a graça nunca foi o contrário de esforço, mas ao contrário de mérito. Então, o nosso papel é nos esforçarmos para termos uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, como resposta a essa graça que nos alcançou, que nos salvou. E não obedecer, não viver as disciplinas espirituais como uma forma de alcançar essa graça. Não, é o contrário, nós já fomos alcançados, Deus já nos amou, Deus já nos restaurou. E em resposta a esse amor, eu quero ter uma vida de mais santidade, de ser mais parecido com Cristo, mas nunca vou poder merecer, né, esse favor. É um favor, né, que Deus nos dá. Então a gente tem que cuidar com essa confusão, né? Então João vai dizer, 1 Coríntios, desculpa, vai dizer que quem deu alguma coisa para Deus, como que se ele devesse pagar. Tudo que foi dado é de graça, né? Jó também vai falar isso lá no capítulo 41 para Deus. Tudo que existe pertence a Deus. Não tem como a gente cobrar alguma coisa. Então, é pela graça. Mas essa graça não é uma graça barata. Pelo contrário, é uma graça de um valor inestimável. Porque foi a vida de Cristo Jesus na cruz. Deus deu aquilo que mais precioso era, para que a gente pudesse experimentar essa graça, né? Então, não podemos baratear, não podemos acrescentar mais nada à obra de salvação de Cristo. Mas nós podemos responder a essa salvação em obediência, em uma vida de santidade, uma vida de adoração constante, diária, no meu trabalho, na faculdade, na escola, em casa, nos meus relacionamentos interpessoais, no meu casamento, na obediência aos pais. Eu posso glorificar a Deus e responder a Deus em amor
por essa maravilhosa obra de salvação que ele fez. Então, além de nos guardar, Deus fez tudo isso, né? Nos amou, nos exaltou, nos ressuscitou, nos guardou, e tudo isso ainda com um propósito. Nós temos um propósito, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Temos um propósito. Por que Deus fez o morto viver? Por que Deus nos ressuscitou? Por que toda essa obra de salvação? Por que o sacrifício de Cristo na cruz, sua morte, sua ressurreição? Para que a gente coloque em exposição a incomparável riqueza da sua graça. Para que a gente exponha a maravilhosa graça de Deus. E como que nós podemos fazer isso? Versículo 10. Participando ou praticando as obras preparadas por Deus para nós. Porque nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós temos um propósito de vida. Nós temos um propósito. Tudo isso que Deus fez não foi por acaso, não foi para a gente viver a vida como a gente bem entender. Muito pelo contrário. Deus fez tudo isso para a gente ter um propósito de vida. Né? E esse propósito é praticar as obras, as boas obras que Deus já preparou para nós as praticarmos. Então somos uma obra de arte de Deus, né? Que começou lá no Jardim do Éden, pecado corrompeu, quebrou, e Deus já providenciou a restauração dessa obra, essa obra de arte. Né? Então, o mesmo poder que nos tirou da sepultura, que nos deu vida espiritual, pode agora santificar a nossa vida, pode nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso propósito, para a gente praticar essas boas obras que Ele estabeleceu para nós antes da criação. Então, só a graça é que nos salva. Mas, de novo, não uma graça barata, uma graça que teve um alto preço para Deus. É de graça para nós. Né? Mas isso não significa que nós podemos viver deliberadamente. Né? Paulo vai dizer, porque onde a graça é abundante, nós vamos então pecar à vontade, de jeito nenhum, né? De maneira nenhuma, como Paulo costuma dizer bastante. Né? Nós devemos responder esse amor com obediência, com uma vida de santidade, com abandono de pecado. Né? E aí, para nós terminarmos, então encerrarmos aqui esse tempo, esse período da palavra, eu tenho algumas perguntas de aplicação, algumas perguntas de reflexão. E meu desafio para cada um de nós é que a gente reflita sobre cada pergunta dessa, de verdade, não mais um domingo de ouvir uma palavra, de participar de alguma forma da celebração, mas que de fato essa palavra penetre em nossos corações, que traga transformação, né? Que o Espírito Santo realmente quebrante os nossos corações. Então, algumas perguntas que talvez vão te ajudar nesse processo, né, de avaliar a sua própria vida diante de Deus e com sinceridade se pergunte isso diante de Deus, né? Como você tem praticado as obras preparadas por Deus para você? Como você tem se envolvido na igreja local? Como você tem participado da vida do corpo? Você tem servido de alguma forma a Aliança Bíblica de Porto Alegre? Como? Né? A igreja não é um lugar onde a gente vai. A igreja não é um lugar onde a gente vai, senta, ouve uma palavra e volta para casa. Né? E nesse momento de pandemia ainda está mais complicado porque ainda se virtualizou isso. A igreja é o povo de Deus reunido. Isso é a igreja. Como você tem servido, como você tem praticado essa boa obra que Deus já estabeleceu para a gente, para mim e para você, praticarmos. Você tem, de alguma forma, participado? Existem tantas necessidades em cada igreja. Aqui na Aliança em Caxias temos muitas necessidades. Com certeza em Porto Alegre temos também muitas necessidades. Como você tem servido? Como você tem demonstrado a incomparável riqueza da graça de Deus lá fora, para quem não conhece Jesus? Você tem demonstrado essa graça, tem falado dessa graça, tem falado desse amor de Deus para as pessoas? E talvez a principal pergunta é, o que te impede de mudar esses aspectos hoje? Se tiver alguma resposta dessas perguntas, que você chegar à conclusão de que precisa mudar, o que te impede de mudar hoje? Estabeleça alguns passos bem práticos para ter mudança, na dependência de Deus. E com certeza o Espírito Santo vai agir na tua vida e vai ser transformado. Amém? Vamos orar mais uma vez?
Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez, Pai, por esse tempo aqui de exposição da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses queridos da Aliança de Porto Alegre. Pai, nós clamamos ao Senhor que nos dê compreensão da Tua graça, Pai. Tantas ideias distorcidas, tantos princípios, Pai, da Tua Palavra a respeito dessa doutrina tão importante da graça, Pai, que hoje tem sido ensinados de forma distorcidas, erradas, levianas. Pai, nos dá entendimento do que significa que só a Tua graça é salvadora. Nos dá entendimento do que significa a Tua graça, Pai, do quanto isso custou para o Senhor. Enche os nossos corações, Pai, de amor por Ti, que a gente consiga responder a essa graça que nos alcançou, Pai, de forma ativa, de uma vida de busca de santificação, de ser mais e mais parecido com Jesus, uma vida que Te agrada, Pai, em todos os aspectos de nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Pai, porque tantas e tantas vezes voltamos a viver como aquele velho homem sem Jesus, servindo ao diabo, servindo a este mundo caído, servindo a nossa carne. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos o pecado em nossas vidas, a abandonarmos o pecado, Pai, a vivermos, Senhor, a Tua graça, mas a graça bíblica, não a graça barata que muitas vezes é ensinada por aí. Então, Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua graça, Tua misericórdia que nos alcançou, pela Tua obra de salvação, a forma como vimos aqui nesse texto que o Senhor nos salvou, nos trouxe para a Tua maravilhosa luz, Pai, quando estávamos mortos nas trevas de nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Queridos, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado por estarem juntos. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nos encha, da sua graça e que o Espírito Santo nos dê sabedoria para entendermos aquilo que nós precisamos mudar aí na nossa vida. Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Hoje acordei com a intenção de Te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só Tua voz. O sol tão lindo enardeceu depois da chuva que me enxamou. Eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de Te falar o que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só Tua voz. Brilhou o sol tão
sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolhi.